Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clary e você está no meu canal. Por que é importante estudar uma língua morta, como no caso do hebraico, do grego e do latim? Mas eu quero enfatizar mais o latim e o grego. O hebraico é mais para quem é cristão, quem é judeu, quem tem uma religião ligada à Bíblia em si, né? Mas eu quero falar aqui como um todo, mas o hebraico também ele é importante para quem quer trabalhar com arqueologia e tal. Mas vamos lá, por que é importante estudar uma língua morta como o latim e como o grego? Bom, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é sobre esse dicionário aqui que eu consegui comprar com a doação de vocês, tá? É, as pessoas que se inscrevem no meu canal, que gostam do meu trabalho e me ajudam com R$ 10 todo mês, né? Ou se você quiser ajudar também com R$ 10 todo mês, a minha conta está na descrição desse vídeo, fechou? Então, as pessoas que me ajudam com R$ 10 todo mês, por exemplo, eu fui no Sebo e comprei esse dicionário de latim aqui por R$ 15, cara. R$ 15. É claro que com o salário que eu não tinha R$ 15, eu não teria R$ 15 para comprar esse dicionário, mas graças à ajuda de vocês eu tive, beleza? Essa aqui é a oitava edição. Por que esse dicionário ele é tão velho? Né? Por que um dicionário de latim é tão velho? E eu vou contar um pouquinho da história sobre isso, para responder o que eu quero dizer para vocês. O interessante é que até a década de 70 no Brasil, você estudava grego e latim na escola. Você ia para a escola pública e você aprendia latim nas aulas de português. Aí você pode falar, não, mas o latim é uma língua morta, Adolfo. O grego é uma língua morta. Para que você vai estudar isso? Quem que me ajuda a estudar essas línguas? E foi com esse questionamento que se retirou essas matérias. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Depois que retiraram o estudo do grego e o estudo do latim da grade curricular do ensino fundamental, do ensino médio, sabe o que aconteceu com a compreensão da língua portuguesa? Caiu. O que nós aprendemos com isso? Porque eles pensaram assim, não, vamos colocar, em vez de estudar latim ou grego na grade curricular, vamos colocar aulas de português. E aí as pessoas vão entender melhor o português. Só que foi exatamente o contrário. Quando se retirou o latim e o grego da grade curricular, a compreensão de língua portuguesa caiu. E eu vou explicar a minha opinião aqui mais uma vez. Eu já disse isso em vídeos anteriores, mas eu quero retomar isso aqui. Mas eu mencionei que eu vou contar a história desse dicionário. Então, depois que o latim e o grego foram retirados da grade curricular, parou-se de publicar obras em latim para o público. Então, dicionários assim, desse modelo, você quase não encontra mais. Você não tem quase editoras publicando obras assim para uso escolar. Tem dicionários, gramáticas que eles são usados para uso escolar. Eu tenho aqui 4 ou 5 gramáticas. Eu tenho uma, duas, três, cinco gramáticas, mas 4 são para uso ginasial, ensino médio. E elas pararam de ser produzidas. Entendeu? Então essas obras elas caíram no esquecimento do público geral, do público brasileiro. E o que aconteceu com a língua portuguesa? Caiu. É interessante. Aí você pode falar, mas por que, Adolfo? Por quê? Por que isso ocorreu? É simples. Às vezes você tentar explicar uma questão gramatical na língua portuguesa, usando a língua portuguesa, é complicado. Então você utiliza, se você utilizar o latim ou o grego, cara, melhora muito a compreensão. Um outro detalhe, o grego, tanto o grego quanto o latim, eles têm um negócio chamado declinação. O que é a declinação? É a capacidade de flexão da palavra de acordo com a função sintática dela. Então ela vai ter uma forma, morfologia, que vai corresponder a uma função sintática. Morfologia é a forma da palavra. Morfologia é a área da gramática que estuda a forma das palavras. E sintaxe, ou sintaxe, eu falo sintaxe, tá, gente? A sintaxe, ela é a relação de uma palavra com a outra. Então, quando você estuda isso no grego e no latim, você passa a compreender melhor a língua portuguesa. Porque, por exemplo, tente explicar um genitivo usando exemplos em língua portuguesa. Acusativo, que é o objeto direto.
dativo, que é o objeto indireto. Tenta explicar isso em língua só usando a língua portuguesa. Posso te falar uma coisa? Eu tive professoras que desde a quinta série tentaram me explicar isso até o meu terceiro colegial e eu não aprendi. Eu não aprendi. Por quê? Não é que seja subjetivo ou que a explicação de várias professoras não fosse boas, mas é porque faltava alguma coisa ali. E aí, cara, um moleque de 20 anos de idade que nunca se interessou em estudar língua portuguesa começa a estudar grego. Cara, foi um mês estudando grego, sozinho. Eu entendi a porcaria do genitivo. Eu entendi a porcaria do objeto indireto. Eu entendi a porcaria do objeto direto. Um mês de estudo de grego me valeu mais do que todo o meu ensino médio com relação à língua portuguesa. Um mês de grego. Agora imagine se nós tivéssemos professores de grego lecionando grego no ensino médio, junto com a filosofia. Os caras ensinando pessoas comuns a lerem, por exemplo, Platão, Aristóteles. Tá entendendo? Latim, se no ensino fundamental da quinta a oitava série fosse ensinado latim como matéria da língua portuguesa, como matéria junto ali da língua portuguesa, talvez até mais o latim do que o português, meu amigo, eu tenho certeza que a linguagem melhoraria. Porque você tem países que até hoje, se você pegar, tem países, França, desenvolvidos, né? A França é um exemplo, que até hoje é estudado grego e latim na grade curricular, se eu não me engano. Né? Você tem escolas, você tem até um filme, Clube do Imperador, tem um filme que, cara, um moleque em escola paga, caríssima, estudava grego e latim. Moleque. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que os nossos acadêmicos hoje, só quem vai estudar letras, filosofia, letras, talvez um pouco dependendo da faculdade de teologia, o cara vai adentrar o grego, vai adentrar línguas mortas, só cara de faculdade, isso que o cara só vai aprender na faculdade, na década de 70 era ensinado para criança de 11 anos de idade. Isso não é um decaimento da inteligência, não? Será que eu não estou sendo burro demais, não? Será que estão me chamando de burro, que eu sou incapaz de aprender grego e latim com 11 anos de idade, sendo que isso foi ensinado a gerações e sempre você teve grandes poetas? Não é estranho? Não é estranho você pegar os grandes pensadores e todos eles dominarem esses idiomas com tanta tranquilidade? Não é estranho? E aí você chegar, depois da década de 70, você tem um decaimento intelectual, e é exatamente nessa década que, a partir dessa década, que o latim, o grego e o latim foram retirados da grade curricular. Eu vejo muita relação nisso. Então, essa é a importância. Porque uma obra, cara, uma obra dessa, um dicionário desse, é só um dicionário. Mas ele tem tanta história. Ele vai te ensinar tanto sobre língua portuguesa que você não tem noção. Você fala, mas por que, Adolfo? Porque o português ele veio do latim. Existem questões de raízes, questões de construção da língua, que você só vai conseguir entender conhecendo um básico de latim. Tanto que mesmo sendo retirado o latim da escola, da grade curricular, às vezes a professora de português ia dar uma aula sobre morfologia e ela tinha que explicar a raiz que vinha do latim. Tá entendendo? Então, é extremamente importante, na minha opinião, o estudo, tanto do latim quanto do grego. Imagina lá, cara, as missas, até a década de 70, 80, eram rezadas em latim. Aí você, protestante, pode falar assim, ai, mas latim ninguém entende nada, mas se você for neopentecostal, na sua igreja vocês oram em línguas, né, e ninguém entende nada. Mas, fora a brincadeirinha sem graça, por que a Igreja Católica enfatiza muito essa questão da língua latina? Por que eles... existe a tradição da missa em latim. Até os feiticeiros, cara, do Harry Potter fala em latim e nós que é cristão não vai falar. Entende? Porque essa
essa foi a origem da língua. A língua latina influenciou a língua portuguesa. Nossa maneira de pensar, ela é latina, ela é grega. Então, quando você entende a base, você entende as coisas mais altas. Não adianta nada você começar a construir um prédio de cima para baixo. Não adianta, você tem que construir de baixo. E quais são as bases da língua portuguesa? Grego e latim. Grego e latim. Então, quando você começa a estudar essas duas línguas, seu português melhora. Aí você pode falar assim, Adolfo, mas o seu português não melhorou, cara. Mas se lembre que eu trabalho na construção civil. Enquanto que eu estudo 2 horas, aqui no máximo 3, dependendo com muita sorte, eu passo o dia inteiro falando com pedreiro, cara. Eu falo o dia inteiro falando com pedreiro e ouvindo música. Música de corno, música o dia inteiro. Aí você quer que eu falo como? Que eu chegue aqui pra vocês e fale eruditamente? Não, cara, eu tenho calos nas mãos, eu sou pedreiro, então eu vou falar do jeito que eu falo. E eu sou assim. No dia que eu abandonar a aula, vocês vão ver meu linguajar mudar. Até lá, não se preocupem. Mas a minha compreensão da língua portuguesa melhorou muito de anos pra cá com a leitura do grego. Não sou lá um expert em língua grega. Não sou um expert. Mas eu consigo ler. Eu consigo ajudar muita gente na questão de tradução. Eu dou meus pitacos aqui, dou meus pitacos ali. Posso comparar um manuscrito grego aqui, um manuscrito grego lá. Eu posso. Entendeu? Então, basicamente é isso. E também, não estudo latim com muita profundidade. Na verdade, esse aqui é o 3º dicionário de latim que eu tenho. Esse aqui é o 2º em língua portuguesa. E eu já tenho um em língua francesa aqui. Então, basicamente é isso, cara. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, o estudo de uma língua morta, como o caso do latim e do grego, cara, auxilia muito. E olha que interessante. Eu, como historiador, quando eu vou falar de história antiga, por conhecer o grego, porque por eu conhecer o grego por causa do estudo do Novo Testamento, eu como um historiador antigo, é essencial para mim ler na língua original um documento. Então imagina lá, um historiador vai ler um documento antigo, eu não preciso ir na tradução, é só eu achar o documento na língua original, eu leio, faço minha tradução, faço minha explanação e sigo em frente. Então um historiador antigo ele trabalha com isso, com latim e com grego. A mesma coisa a gente vai para o hebraico. Você pode parar e pensar assim, como é que o povo judeu se manteve unificado por tanto tempo? Primeiro pela história deles, segundo pela Bíblia hebraica. Eles mantiveram uma tradição de transmissão que, cara, isso impregna no indivíduo que faz com que ele nunca perca suas raízes. Tem aquele provérbio, né? Ensina seu filho no caminho que deve andar e mesmo quando for velho ele não vai se desviar. Então, cara, os caras inculcavam o Pentateuco na cabeça do moleque, inculcavam o Talmud na cabeça do moleque, o cara tinha lá 40 anos, podia ter se desviado, mas ele nunca esqueceu aquilo que ele aprendeu na infância. Nunca se esqueceu. E isso manteve uma unidade muito forte no judaísmo. Aí você chega no Brasil, vamos modernizar. Vamos arrancar o grego, vamos arrancar o latim da grade curricular, vamos pôr aula de português, vamos arrancar o francês, vamos colocar o inglês. Aí cai o conhecimento de língua portuguesa, você estuda mais de 10 anos inglês na escola e você não sai sem falar nenhuma palavra. E aí eu explico de novo. Por quê? Porque o inglês ele é uma língua muito mais difícil. Ele não é uma língua muito parecida com a língua portuguesa. O inglês ele é parecido com o alemão. O inglês, o alemão, são línguas, ao meu ver, são línguas que têm elas vêm do mesmo tronco ali, familiar, essencialmente. Agora, você aprender inglês na raça é complicado, cara. Entendeu? Até para ler um texto em inglês você precisa, é complicado para o iniciante. Agora vamos lá. Você pega o francês. O francês é cheio de frescura, mas você pega o francês, você pega um espanhol, estuda um francês primeiro, você começa a ter noções de gramática. Por quê? Porque a gramática francesa e a gramática espanhola, elas são parecidas com a língua portuguesa. Significado de palavras, forma de palavras, estruturas de sentenças. Cada língua tem sua peculiaridade, mas elas são línguas irmãs. Por quê? Porque são línguas latinas. Espanhol, francês, o italiano, o português.
São línguas latinas, né? Então, você dominando uma língua estrangeira antes facilita para você aprender uma terceira, porque você já vai ter noção gramatical. E aí você pega e vai estudar o inglês e você consegue dominar o inglês. Por que eu consigo ler inglês tranquilamente? Primeiro porque eu sou obrigado a ler muitas obras em inglês. Eu sou obrigado. Né? Muitas obras aqui são em inglês. Segundo, o próprio estudo do grego me preparou para isso. Estudar grego me preparou para ler em um outro idioma. E graças à ajuda da vida, né? Ajuda da vida, ajuda da esposa, por exemplo, hoje eu consigo ler em francês, consigo ler em espanhol, consigo ler em inglês, né? Não leio alemão ainda, mas eu quero aprender, eu quero conseguir pelo menos ler alemão. Só que, como eu disse, o alemão e o inglês são línguas muito parecidas, porque eu já dei uma pegada. O inglês ele é mais simples nas sentenças, o alemão ele já tem uns negócios bem doidos, eu acho que é mais difícil de se falar, mas ele não soa bonito, mas o alemão é uma língua muito erudita. O cara que domina o alemão, cara, ele consegue ler obras fascinantes. Então, o preparo do estudo do grego, e o que eu quero dizer, o preparo do estudo do grego e do latim te preparam para ler outros idiomas, ler outras línguas modernas e te ajuda a compreender melhor a língua portuguesa. Você até vai raciocinar melhor, entendeu? Você vai ficar mais inteligente. Aí eu retomo. Quando é que a língua portuguesa passou a ser mal compreendida? Quando é que o nosso português começou a decair? Década de 70. Nossos grandes escritores foram até a década de 70. Nós não tivemos nenhum filósofo desde a década de 70 decente. Por quê? Formado ali, ó, nasceu na década de 70, hoje é um grande filósofo. Você tem lá um cara que é formado em filosofia, um outro que comenta sobre filosofia, mas filósofo mesmo, reconhecido, bichão da goiaba. Entendeu? Então, você tem a USP aí, cara, mais de 70 anos, a USP até hoje não formou um filósofo. Então, é complicado, cara. Aí você pega lá Isaac Newton, o cara lia latim, mano. Isaac Newton. O cara é físico. Físico, mano. Físico. Lia latim. Nós, no século XXI, somos mais burros do que Isaac Newton, não conseguimos ler em latim. É isso que os nossos educadores estão dizendo para você e para mim? Às vezes você vai dar uma explicação de história, o conhecimento de grego é essencial, se for sobre a cultura grega. Uma explicação sobre a construção e a estruturação do Império Romano, se você souber alguma coisa em latim, meu amigo, você é o bicho. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante. Gente, perdão pelo vídeo longo. Termino esse vídeo fazendo o apelo. Se você puder me ajudar com R$10, pelo menos R$10 mensais, minha conta está na descrição. Você pode pegar, anotar ela, guardar na carteira e uma vez por mês, quando você for pagar suas contas, se lembre de Adolfo Clair. Você pode também aprender um pouco de grego, eu dou aula de grego, meu telefone se encontra no meu blogspot, né, Adolfo Clair Blogspot, está na descrição também, ou no meu Facebook, Adolfo Clair. Lá tem o meu telefone, você pode entrar em contato comigo para ter aulas de grego. Fechou? E é isso aí. Agradeço a ajuda de todos que já têm me ajudado. Eu já adquiri uma obra, mais uma obra sobre, acerca do estudo. Isso aqui, ó, esse dicionário aqui vai me auxiliar muito, porque eu já tenho a Bíblia em latim, já tenho mais 2 dicionários de latim, já tenho algumas gramáticas de latim, então vocês estão contribuindo para o crescimento deste canal, na logística. Beleza? Que Deus abençoe você, que você saia edificado diante desse vídeo e tamo junto no campo de batalha.